Então, antes do nosso clamor, vamos para a reflexão que está lá hoje no Salmo de número 66. Salmo de número 66. Você aí que está com a sua Bíblia. Salmo de número 66, interessante. A partir do versículo 16, o salmista dizendo algo que me chamou muita atenção. E a minha tradução é a NVI, ele diz assim, Salmos número 66, versículo 16 em diante, diz assim: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. E essa palavra, ela me encheu de alegria, porque ela só confirmou aquilo que nós temos passado aqui nesse momento de oração como ideia. E a ideia aqui nesse momento de oração, mais do que o resultado, é a intimidade, é o relacionamento com Deus. E isso me deixa muito alegre pelo fato do salmista aqui, ele dizer no versículo 18, se eu acalentasse o pecado no coração, ou seja, acalentar é nutrir algo dentro do coração, é alimentar algo no coração. Então ele está dizendo assim, se eu nutrisse o pecado, a maldade, o ódio no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então você percebe que vai muito além dos resultados. Esse momento de oração aqui não são pelos resultados, são pela intimidade. E se eu nutrir dentro do meu coração o ódio, a maldade, sentimento pecaminoso, todas essas situações, se eu nutrir dentro do meu coração isso, como eu posso querer depois vir para a presença de Deus e ali querer que Ele derrame o seu favor sobre a minha vida? Como eu posso? Não tem condição, porque esse é o nosso Deus, é o Deus de intimidade. Um Deus de intimidade vai cobrar isso de nós. Antes das palavras que estão saindo dos nossos lábios, Ele está ali sondando o nosso coração, sondando a nossa mente, vendo como é que está, entendendo como é que está a nossa vida diante dEle. Aí eu faço essa nutrição, eu alimento a maldade no meu coração diante de situações, diante de pessoas, o pecado. Aí depois eu vou querer chegar diante do Senhor e exigir de Deus o favor dEle. Mas o salmista ele está dizendo assim, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Ele deixa muito claro que esse nosso Deus é um Deus santo, e Ele não compactua com erro. Ele não compactua com pecado, maldade, ódio, essas coisas. Ele não compactua. Se Ele tiver que dizer para nós, eu vou atender esse seu pedido, mas se conserta nisso aqui, trate nisso aqui, se afaste disso aqui, pensa bem nisso aqui que você está falando, nessas situações. Se Ele precisar tratar nós em outras situações, Ele vai tratar antes de agir com favor em nossa vida. Então é muito interessante o salmista dizendo isso. Mas aí ele disse isso e no versículo 19 ele já disse, mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que lhe dirigi. Porque Deus sondou aquele coração e viu, até tinha coisas que eu não estava muito, mas se afastou, mas largou de lado, mas abriu mão, não nutriu o pecado no coração, então eu vou agir em favor. E foi o que aconteceu. Deus agiu em favor desse salmista
E aí no versículo 20 ele terminou adorando a Deus. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Então que fique essa reflexão para o meu e o seu coração nessa noite. O que temos nutrido no nosso coração antes de entrar na presença de Deus. O salmista ele deixou bem claro, olha, se eu tivesse nutrido, acalentado o pecado no meu coração, o Senhor não ia me ouvir. Mas como ele lutou contra isso, Deus ouviu e agiu em favor dele. Então que em nome do Senhor Jesus Cristo a gente pense que antes do resultado tem um relacionamento. Antes dos resultados da oração tem a vida com Deus. E não possamos esquecer isso jamais. E pode ter certeza, todos os testemunhos que virão depois serão resultado da sua intimidade e da sua busca com Deus. E de lutar, se tiver que lutar diariamente contra pecado, contra o ódio, contra rancor, contra amargura, contra todo sentimento contrário àquilo que Deus quer, a gente vai fazer. Para que depois a gente entre na presença do Senhor e reivindique sim o favor dele sobre a nossa vida. Assim como aconteceu com o salmista. Um salmo maravilhoso, fica o convite para você estar lendo ele depois. Salmo de número 66. No seu versículo 16 em diante, foi a nossa reflexão de hoje. Tá bom, meus amados? Deus abençoe grandemente a vida de todos que entraram para esse momento de oração. E antes mesmo do nosso clamor, da nossa reflexão que fizemos, agora vamos agradecer a Deus pelas respostas que já vieram. Eu quero agradecer muito a Deus pelo David, colega de trabalho lá, trabalha do nosso lado. Apresentamos ele aqui. Ele foi diagnosticado com Covid há um tempo atrás, ficou internado, ficou entubado, melhorou, voltou para o trabalho e depois ficou ruim novamente, voltou a ser internado, voltou a ser entubado, estava numa situação complicada. Os médicos só dando notícia ruim e nós clamando, colocando aqui toda a igreja, pessoas de outras igrejas orando. E para a honra e glória do Senhor chegou a notícia, ele já está em casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Agradecer também porque apresentamos aqui o sobrinho do nosso irmão Cido no dia 27 do mês passado, Lucas Daniel, que foi diagnosticado com Covid-19 e ele está curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é assim, Deus atende os nossos pedidos, Ele nos ouve e depois a gente glorifica Ele como Ele mesmo pediu na palavra dele. Glorificamos a Ele relatando o que Ele faz por nós. Então agradecemos a Deus por esses milagres que Ele está realizando nessas vidas. E os nossos pedidos de hoje, amado, eu peço oração pela minha mãe, meus tios, Regina, Rubens, Carlinhos, para Deus estar aí na frente das situações deles ali, para Deus estar aí na frente dando uma solução e para que dê tudo certo em nome de Jesus. A irmã Cláudia, ela pede oração para a Ana Sofia, de 6 anos apenas, internada por conta de uma infecção da urina, que é decorrência de uma outra cirurgia que fez. Por isso eu falo que a gente tem que orar sempre, mesmo que seja uma cirurgia simples, a gente não sabe o que vai acontecer. E uma menina de 6 anos, uma cirurgia, acabou trazendo umas outras complicações. Para Deus de misericórdia, em nome de Jesus, colocar as mãos na Ana Sofia e em nome de Jesus está tirando ela dessa situação aí de infecção, tirando ela dessa internação em nome de Jesus. E a diaconisa Sônia, ela continua pedindo orações pela sua sobrinha Lídia, tá bom? E por conta do pé inchado ali, os médicos não estão tendo solução. E nós sabemos que o único que pode resolver algo é o nosso Deus. Então, para Deus estar colocando as mãos, está tirando o inchaço desses pés, em nome de Jesus Cristo, tirando toda a situação de trombose. Em nome de Jesus Cristo, está trazendo a cura. Em nome de Jesus, é para isso que estamos orando. E ela continua orando também pela sua irmã Sueli, que não está bem. Tá bom, meus amados? E a irmã Solange, ela pediu oração também lá no grupo da igreja para a sobrinha da sua amiga chamada Thaís, tá?
uma situação bem complicada na área da saúde também. Vamos orar também, vamos clamar e não vamos desistir. Quanto mais difícil aparece a situação de oração que chega para nós, mais a gente vai com afinco diante do Senhor e vamos colocar diante dele, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Nós cremos nisso. E também orações para uma criança chamada Gui. Estamos falando aqui de situações que aos nossos olhos, que aos olhos dos médicos é impossível, de pessoas que falam, são doenças que não tem mais cura. Nós vamos colocar diante essa criança chamada Gui, nasceu com uma doença chamada AME, né? Que é ali a atrofia muscular espinhal. Meu Deus, que situação terrível. Uma criança sofrendo disso e várias outras crianças que já nasceram. Muitas vezes crianças já nascem com isso, ou ao decorrer dos anos ela tem esse diagnóstico, né? A atrofia muscular espinhal, que a criança perde todos os movimentos. E para Deus estar entrando com misericórdia, tem coisas que nós não conseguimos responder, porque Deus permite, mas estamos aqui para clamar a Deus que pode colocar as mãos. Então que Deus possa estar colocando as mãos na vida do Gui e de todas as outras crianças que foram diagnosticadas com AME. Para Deus não há impossíveis, então estamos aqui para orar, estamos aqui para clamar. Cremos num Deus que ainda faz milagres. Milagres não é coisa do passado não, milagres existe hoje, é presente, porque o nosso Deus é vivo. Então vamos clamar pelo Gui, sim, e outras crianças que foram diagnosticadas. São situações complicadas de um remédio que é produzido fora do Brasil e que custa 12 milhões de reais. Como que uma família brasileira desse nosso país de terceiro mundo vai pagar um remédio desse? É complicado. Então vamos orar, não só a criança sofre, todas as famílias sofrem. Então para Deus entrar com misericórdia sobre essa vida e sobre todas as outras que nós temos apresentado aqui, tá bom, amados? Vamos orar também, meus amados. Nós cremos no poder da oração. Nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo que defende os valores bíblicos. E vamos orar contra todos os projetos que vão contra a família, que vão contra a palavra, que vão contra as igrejas. Então vamos orar para que no nome de Jesus Cristo, o Senhor não permite que esses projetos venham ir adiante. Nós estamos aqui no lugar certo para defender a nossa causa, que é diante de Deus. E é colocar diante de Deus essa situação. Então esses projetos para acabar com a família, de ideologia de gênero, todas essas situações, nós vamos apresentar diante de Deus agora. Tá bom, meus amados? Então agora, é o momento. Rasgue o coração na presença de Deus, no momento que você está aí, da forma que você está. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença agora, Senhor. Eu e todos esses meus irmãos que entraram agora nesse momento de oração, Pai. Esse meu irmão, essa minha irmã, teve seu dia difícil, teve seu dia de luta, teve seu dia de trabalho, muitas situações, mas disse, Senhor, hoje eu não vou perder um momento de oração não, nada vai impedir, Senhor. Então a esse meu irmão e essa minha irmã eu te peço, Senhor, sustenta, fortalece, dá força e vigor, não deixe ela desistir, não deixe ele desistir. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ainda que os seus olhos estejam enxergando situações contrárias. Então nós te agradecemos por cada vida que está nesse momento de oração, Pai. Senhor, nós aprendemos um pouco mais com a Tua palavra hoje, com um salmista dizendo que se ele nutrisse, se ele acalentasse a maldade e o pecado dentro do coração, o Senhor não ouviria a oração e o clamor, mostrando que nós precisamos sim ter uma vida de intimidade, de relacionamento. Não está dizendo que o Senhor só ouve os perfeitos, não está dizendo que o Senhor só ouve aqueles que não erram, pois erramos, tropeçamos, falhamos, Pai.
Sim, mas aquele que estende a mão e dá a volta por cima, se arrepende e abandona o erro, o Senhor sim está do lado desse. Está dizendo que se nós nutríssemos o pecado dentro de nós, a amargura, o ódio, o rancor de situações, de pessoas que aconteceu lá atrás e as pessoas não conseguem esquecer hoje, nutrir isso dentro do coração nos impede de ter o favor do Senhor, nos impede de o Senhor agir em nosso favor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se há maldade no nosso coração, no nosso meio, rancor, amargura, ódio, toda situação contrária por situações que pessoas fizeram para nós, que em nome de Jesus que haja liberação de perdão e a paz no coração para que possamos entrar na sua presença, Senhor, e ali clamar pelo teu favor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o salmista ele deixou muito claro: se eu dar vazão a essas situações dentro do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Mas como ele venceu essa situação, ele agradeceu ao Senhor, porque o Senhor entrou com providência, o Senhor ouviu o clamor, o Senhor atendeu o pedido de oração. Então pedimos ao Senhor nesse momento, Pai, nessa oração, nessa súplica, trate o nosso coração primeiro, Senhor, para depois tratar os nossos pedidos. Trate a nossa intimidade contigo primeiro, Senhor, antes de analisar cada pedido que foi colocado diante do Senhor. É o que pedimos ao Senhor agora. E aí, meu Pai, pela tua infinita misericórdia, o Senhor estará entrando em cada pedido de oração nessa noite, meu Pai. Meu Pai, cada pedido que foi colocado diante do Senhor, vidas que estão, meu Pai, internados, vidas que estão, meu Pai, são crianças internadas, crianças que estão sofrendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, crianças que estão sofrendo, meu Pai, pré-adolescentes, crianças que estão sofrendo de síndrome do pânico, de medo, síndrome, Senhor, de situações de bipolaridade, meu Pai, crianças que estão sofrendo de angústia, meu Pai, crianças que estão sofrendo já de depressão, jovens com depressão, jovens sem forças para te buscar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca as tuas mãos naquilo que o médico não está achando solução, meu Pai. Pessoas que estão indo para os hospitais, estão fazendo baterias de exame e os resultados estão mostrando ali que não tem nada, mas a pessoa não aguenta mais o que ela está vivenciando, Senhor. Meu Pai, te pedimos no nome de Jesus, suplicamos ao Senhor que entre com misericórdia sobre essas vidas, meu Pai, diagnosticadas com câncer, meu Pai, sobre essas vidas que estão com problema nos pés, coloca as tuas mãos. Meu Pai, crianças que nasceram com essa deformidade, com essa anomalia, com essa patologia chamada AME, Senhor Deus de misericórdia, nós não deixamos de crer num Deus que fez o que fez com aquele coxo na frente daquela porta formosa, com aqueles pés atrofiados, aqueles pés dobrados, e o Senhor fez aqueles pés voltarem ao normal. Aquela mulher encurvada, o Senhor fez aquela mulher ficar com a coluna reta. Meu Pai, nós cremos, porque a tua palavra é viva. Pessoas podem não acreditar, Senhor, pessoas podem desacreditar do que está escrito nessa palavra, mas ela é viva, Senhor, e nós cremos nisso. Foi essa palavra que nos trouxe vida, foi essa palavra, meu Pai, que fez os nossos pecados serem perdoados, foi essa palavra que nos deu a vida eterna, e nessa palavra está escrito e mostrando um Deus que é vivo e cura, e faz a obra e restaura. Por isso estamos aqui mesmo diante das coisas mais difíceis, estamos aqui, meu Pai, para orar, para clamar e colocar diante do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, vá alcançando cada pedido de oração. Esse meu irmão, essa minha irmã que está apresentando agora essa vida, Senhor, te pedindo restauração, te pedindo cura, te pedindo sim, Senhor, pela misericórdia, que o Senhor abra a porta de emprego, porque não tem mais saída.
te pedindo sim, Senhor, força, ânimo e vigor para voltar a te buscar, voltar a te servir, estar na tua casa, voltar a avivar aquele ministério que está parado, Senhor. O Senhor não chamou ninguém para estar parado, o Senhor chamou árvores que dão frutos. Então pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, assim como Josafá, Senhor, ele recebeu uma carta ali e ele entendeu que a afronta era contra o Senhor, e ali ele orou na tua presença e pediu ao Senhor que intervisse e colocasse as mãos, e o Senhor colocou. Então, meu Pai, nós entendemos que todos esses projetos contra a família, contra a igreja, contra os valores bíblicos, Senhor, é uma afronta contra o Senhor, e nós estamos aqui para pedir, Senhor, coloque as mãos, meu Pai, coloque as mãos e barra a ação desses que estão te afrontando. Meu Pai, Tu és Deus vivo, continua fazendo essa obra, meu Pai, assim como o Senhor frustrou, meu Pai, as obras do inimigo contra a reconstrução das muralhas, que o Senhor possa fazer hoje, meu Pai, com esses inimigos que querem construir, meu Pai, situações que vão contra o Evangelho de Cristo, contra os Teus propósitos e os princípios cristãos. Oramos, meu Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa a cada um que vem sinceramente diante da Tua presença. Meu Pai, não deixa nenhum sem resposta. Que a intimidade de cada um cresça a cada dia, a cada momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor nesse momento, meu Pai, nesse pedido de oração. E possamos, meu Pai, sim, louvar e bendizer ao Senhor, como o salmista fez, Senhor, no Salmo de número 66, entendendo que a intimidade está acima dos resultados, e ali o Senhor contempla, e ali o Senhor, meu Pai, traz a vitória. É o que pedimos ao Senhor, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.